A forma como manobramos a palavra, seja pela via oral, seja pela via escrita, não fazendo grande distinção, é uma espécie de espectro. Começa de um sítio de clareza quase absoluta para um sítio onde a ambiguidade, o lado hermético, se acentua. Se olharmos para esse espectro do ponto de vista da escrita, podemos dizer que num dos extremos desse espectro está, por exemplo, um livro de culinária. É um objeto objetivo. Em princípio, um livro de culinária é um sítio onde a subjetividade não mora. Se avançarmos mais um pouco, avançamos até à província do jornalismo. Não é tão objetivo como um livro de culinária, mas não é tão cifrado como uma literatura, por exemplo. Uma espécie de compromisso. Não é tão taxativo como uma receita, mas ainda não é críptico a ponto de não ser entendido. Porque o jornalismo é algo que se quer mostrar. Tem que se despir de artifícios. Se avançarmos mais um pouco, entramos, talvez, na fronteira entre o jornalismo e a literatura. É aquele género que nós podemos apelidar de crónica. A crónica é um género de fronteira, pode oscilar entre o jornalismo e a literatura. Avançando um pouco mais, entramos numa linguagem mais cifrada, na literatura. Não faço qualquer distinção entre conto, ensaio ou romance. Dependendo do tema em questão, dependendo do artífice em questão, o escritor em questão, ensaísta, contista, pode variar de escalas. Mas estamos num mundo completamente diferente quando comparado com o jornalismo. Se avançarmos para o extremo oposto, o extremo da subjetividade, encontramos a poesia. E dentro da poesia podemos dividir, para dar três exemplos, uma poesia mais simples, por exemplo, Bukowski. Bukowski, não sei se é assim que se diz, mas também não importa. Na poesia dele, muitas vezes, aquilo que é para ser lido é aquilo que está escrito, não há grande diferença, e nesse particular até podíamos puxar a poesia de Bukowski mais para o resto da literatura. Depois de Bukowski, temos, por exemplo, Emily Dickinson, que é uma escrita mais elíptica, já exige muito mais do leitor. E num extremo, para dar um exemplo de um poeta mais cifrado, Wallace Stevens é alguém que exige muitíssimo de um leitor. Podemos olhar de novo para o espectro como um crescendo de exigências. Um livro de culinária não exige nada do leitor. O jornalismo já exige mais um bocadinho. A crónica, mais um bocadinho. A literatura, mais um bocadão. E a poesia, muito mais. É o género mais exigente para o leitor. Daí que cria tantos anticorpos. Dentro da poesia, dei esses três exemplos para nos situarmos. É evidente que estes lugares não são estanques. Até dentro da poesia. Estou a pensar na Odisseia de Homero ou na Ilíada. Na altura em que foi escrita, provavelmente era um texto muito mais objetivo do que é hoje. A Ilíada e a Odisseia chegaram aos nossos dias, despediram-se dessa esfera objetiva para entrar numa esfera mais metafórica. Muitas vezes sucede isso com textos que passaram pelo crivo do tempo. Não são inicialmente muito metafóricos, mas com o passar dos anos, aquelas coisas que já não nos dizem, já não falam connosco como falavam com os gentes daquele tempo, falam de outra forma, e essa é uma característica desses textos que passam pelo exame do tempo, continuam a falar connosco, só que falam, apesar de terem as mesmas palavras, dizem outras coisas. Mas isso levar-nos-ia muito longe. Para fechar o raciocínio, isto para dizer o quê? Eu acho que quando falamos com alguém, uma conversa cara a cara, também há este espectro. Há deixas que mais se parecem com livros de culinária, são objetivas, não oferecem qualquer dúvida, é aquilo, e também, como já deve ter acontecido convosco, deixas de tal maneira cifradas que parece poesia hermética. Mesmo conhecendo alguma coisa da pessoa, nós parece que embatemos numa parede, não conseguimos decifrar.
É claro que há pessoas mais versadas em toda a largura do espectro, há pessoas que se passeiam do livro de receitas até a poesia hermética, sem problemas, passando por qualquer um dos apiadeiros, e há outras que estão mais fechadas, por exemplo, ali à volta de uma fala típica de livro de receitas e acham que aquilo é que é e são contra todas as outras. O problema, quando nos fechamos a um tipo de abordagem, é que o mundo só é desvendado com a combinação destas linguagens todas. Se nos afeiçoarmos a uma e esquecermos e tentarmos proibir todas as outras, ficamos com um mundo mais curto. O mundo cresce com as palavras que o descrevem. Dito de outra forma, já não sei quem é que disse, qual foi o escritor ou filósofo que o disse, ou o poeta, o mundo é maior ou menor consoante o número de palavras que possuímos para o descrever. Numa situação limite. E já dei este exemplo algumas vezes. Tendo meia dúzia de palavras para descrever o mundo, o vosso mundo é muito reduzido. E podem perguntar, então onde é que ficou o humor? O humor é essa forma de falar dos interstícios. É como a água que se infiltra na rocha e nesse processo de gelo e de gelo muito semelhante ao movimento sístolo-diástolo do coração, aos poucos, uma coisa que não parecia nada infiltra-se no mundo pré-existente, o humor infiltra-se no mundo que já existe e, aos poucos, nesses movimentos que parecem insignificantes, vai rachando a rocha. É uma arte que sobrevive à custa das outras, que vive em qualquer um destes apiadeiros, desta linguagem mais culinária até à poesia hermética, e relaciona-se e põe à prova até os cânones, põe à prova a estatura, a solidez de cada uma destas formas. É como se fosse um fiscal que se passeasse entre apiadeiros para verificar cada uma destas províncias. Numa província pode surgir uma tendência para se sentir superior às outras e o humor vai lá para baixar a crista. Não, não, tu és igual às outras, só que de outra forma. Aqui não há superiores nem inferiores. Cada um dos apiadeiros alimenta-se dos outros. A poesia, por exemplo, só existe graças a tudo o que está atrás. A poesia precisa dos outros olhares para criar um olhar novo. Até ao próximo apiadeiro.